Olá, seres de grande luz, estou eu aqui para o nosso terceiro vídeo. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos pela receptividade, pelo retorno que eu estou tendo e gratidão, gratidão mesmo. Hoje eu trago um assunto delicado. É um assunto delicado, mas não é um assunto difícil de se tratar. Ele se torna desafiador por ser delicado, que são as relações entre homem e mulher. Não importa o nível, se é namorado, se é noivo, se é casado, os ficantes se libertam dessa, né? Eu quero trazer para vocês os problemas, aliás, o problema do homem e o problema da mulher, que acaba conflitando o casal, tá? Até agora tem se colocado como divergências, como embates e causando confrontos, desentendimentos, desuniões, separações, às vezes mágoa. Nesses meus 20 anos trabalhando como terapeuta, eu acompanhei muitos casos neste sentido. E é baseado na minha experiência pessoal e na minha experiência profissional que eu quero compartilhar com vocês, desenvolvendo uma linha de raciocínio. Bora lá? Vamos desenvolver uma linha de raciocínio, buscar uma outra vertente, colocar as coisas em pé de igualdade. O que eu quero agora é realmente criar uma linha de raciocínio onde a gente possa colocar o homem e a mulher em pé de igualdade energético, mental, emocional e físico, para que eles, se sentindo mais alinhados, possam enfrentar melhor os desafios do relacionamento, tá? Esse é o propósito, proporcionar novos pontos de vistas acerca do mesmo problema, colocando os entraves masculinos, que são as queixas femininas, em pé de igualdade com os entraves femininos, que são as queixas dos homens. Eu trago para vocês a menstruação, a ovulação, o ciclo hormonal da mulher e a masturbação, o desejo sexual do homem. Eu não quero caracterizar a verdade em nada. Quero deixar claro que é apenas um compartilhamento de linhas de raciocínio. E eu sempre vou estar perguntando, trazendo questionamento. Se fizer sentido, gente, abraça e bora tocar o barco e vamos ser felizes. Se não fizer sentido, gente, desliga. Game over para Sandra. E bora lá, buscar outra coisa. Mas olha só, primeiro eu vou falar da questão masculina, que é uma queixa feminina muito grande. E eu preciso que as mulheres abram a mente delas e tentem enxergar o que eu estou colocando aqui por um outro prisma, por um outro ponto de vista, se colocando na condição que eu vou trazer para elas, não se colocando no lugar do homem, tá? Porque muitas já vão falar, epa, não. Se colocando na condição do que eu vou trazer para elas, tá? Partindo do princípio de que o homem ele ejacula um líquido que é produzido pelo seu corpo de forma natural e inconsciente. O homem é autônomo isso. O homem produz o sêmen de forma autônoma, assim como produz a saliva, a lágrima, o xixi e o cocô. O corpo processa isso no seu sistema autônomo. Então, o homem, ele não diz para ele, pro corpo dele, eu vou produzir 1 litro de esperma essa semana. Ele não faz isso. É o corpo dele. Então, o homem, ele acaba sendo escravo do seu corpo. Assim como ele é escravo do seu corpo nas outras funções. Por exemplo, a gente não programa uma dor de barriga. A gente não programa o intestino ficar preso. A gente não programa fazer xixi a cada 1 hora. A gente não programa salivar excessivamente ou não salivar.
a gente paga o preço. A gente é obrigado a se adequar ao que o corpo joga para nós. Quantas pessoas bebem água e bebe meio litro e parece que faz 1 litro? A cada hora tem que estar no banheiro. Ela não tem culpa, é o corpo dela. Quantas pessoas têm o hábito fisiológico de acabar de comer e ter que correr pro banheiro, porque o intestino está funcionando? Que culpa a pessoa tem? Nenhuma. Ela não é culpada. E ninguém critica essas pessoas, ninguém julga essas pessoas. Infelizmente, o homem, ele é taxado como tarado, como uma pessoa compulsiva por sexo. Tem gente que é compulsiva por sexo, que é tarada, mas é num nível estratosférico. É uma coisa surreal. Vamos trazer para o nível da matéria, para o nível humano, condicionado. O homem, ele não pode ser julgado de uma forma injusta por ele ter um corpo que produz esperma de uma forma volumosa. E, ao mesmo tempo, ele paga o preço por isso, porque se ele não ejacula, os testículos doem, incham, e ele começa a sentir desconfortos, ele fica irritado, assim como a gente fica irritada quando a gente não vai aos pés, quando a gente não vai fazer o cocô, quando a gente não vai fazer o xixi. O xixi a gente não suporta, começa a doer, mas tem pessoas que passam 1 semana sem fazer cocô. E aí vem o termo enfesado. A pessoa está enfesada, ela não está colocando as fezes para fora. Ou seja, o corpo começa a reabsorver aquela toxina que está no intestino, ela começa a criar espinha, porque o corpo precisa liberar aquela toxina, já que não vai pelas fezes, vai para algum outro lugar, né? E a pessoa fica enfesada, estufada. Ninguém gosta de ficar estufado, porque não foi no banheiro, não foi fazer cocô, não foi fazer o número 2, vamos usar esse termo. Ninguém é criticado. Todo mundo sofre, todo mundo procura remédio, todo mundo procura uma via de solução. E por que com o homem, no sentido do esperma, do sêmen, ele é reprimido? Ele é reprimido. E se nós, mulheres, e os homens também, começassem a entender e colocar em pé de igualdade, o ter que colocar aquele sêmen para fora, tá? Que é com a masturbação, com a ejaculação, corrigindo, tá? Num pé de igualdade como ir fazer o cocô e o xixi. E aí? Nosso campo de visão muda? A nossa perspectiva, o nosso ângulo muda? Se nós mulheres começarmos a entender a necessidade de ejaculação dos homens como igual à necessidade de fazer o intestino funcionar, de fazer os rins funcionarem, como é que nós vamos passar a ver os nossos companheiros? Não vai mudar? Pensem bem. Então eu preciso trazer para as mulheres e para os homens essa concepção, porque tem homens, gente, que se reprimem por se masturbarem. Tem homens que são casados, têm as suas esposas, mas eles têm essa necessidade de estar ejaculando com mais frequência. Por quê? Porque tem uma produção maior de sêmen. E os testículos, eles ficam inchados, eles ficam desconfortáveis, dói, o homem fica incomodado, irritado, ele fica mal. Assim como nós ficamos se a gente não funciona o intestino, se a gente não vai fazer o xixi. É a mesma coisa, gente. Só são fluidos diferentes, só são produtos diferentes, entendeu? Em corpos diferentes. A mulher não tem isso no termo. Nós vamos chegar lá na vez delas. Então, o que acontece? Eu queria propor para as mulheres essa perspectiva diferente, essa visão diferente e propor a elas que se abram para auxiliar os homens, criando um momento, um ambiente, um clima prazeroso, para que eles possam expor e viver a natureza deles de uma forma tranquila, fluida. Mas eu alerto os homens, não abusem, tá? Não abusem. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres entenderem isso, sabe? Que se eles não ejaculam, eles sofrem. E o preconceito delas, a mente limitante, a crença limitante delas acerca da ejaculação, da masturbação, do sexo, limita isso. E o casal começa a se distanciar, a se separar. E não é assim que funciona.
por uma besteira, por uma coisa que teu intestino tem que funcionar. Se não funciona, tu vai tomar remédio. Tua bexiga tem que funcionar. Se não funciona, tu vai tomar remédio. Agora, se o sistema genital do homem, o sistema do homem funciona, a gente tem que travar? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Na minha cabeça, não faz sentido. Então, eu acho que existem formas e formas do casal se unir neste sentido. A mulher ela não é obrigada a ter um sexo, a ter relações sexuais, mas ela pode, vendo a situação do marido dela por um prisma diferente, por uma vertente diferente, abrir a mente dela e dizer, não, peraí, agora a coisa não é mais assim. Peraí, eu quero viver esse momento com ele. Por quê? Porque eu amo meu namorado, eu amo meu noivo, eu amo meu marido. Eu quero viver com eles, eu quero ter uma intimidade, eu quero que as coisas sejam boas para nós. E se é uma coisa que eu posso participar e que eu posso tornar mais agradável, por que não? Eu não tô aqui para ser professora de nada. Para isso tem mulheres maravilhosas na internet que dão dicas super ótimas, tá? Eu tô aqui para direcionar vocês, para abrir a mente de vocês, para buscar meios para tornar a vida do casal equilibrada. Equilibrada. E para isso eu preciso abrir a mente de vocês para as possíveis variáveis, para as infinitas possibilidades. E eu preciso que as mulheres se abram para isso, entendendo que o homem produz o sêmen, assim como produz as fezes, como produz a urina, e ele tem essa necessidade de expelir. Infelizmente, existem homens que, infelizmente ou felizmente, não sei, depende do homem, né? Mas para nós mulheres, a gente vai usar esse termo. Infelizmente, tem homens que produzem mais e tem uma necessidade maior de expelir isso, porque realmente traz danos para eles. Traz danos psicológicos, emocionais, fisiológicos. Então, eles se perdem na curva ali. E acabam sendo vítimas deles mesmos. Então, eu gostaria que as mulheres se abrissem para essa perspectiva, se abrissem para esse novo ponto de vista e começassem a entender a necessidade fisiológica do homem de expelir o sêmen, de expelir o esperma, porque o corpo entra em sofrimento, tá? Eu vou encerrar esse vídeo porque o meu tempo tá esgotando, depois eu não consigo carregar para o YouTube. E aí eu vou fazer uma parte 2 falando das mulheres para os homens. Mas eu vou concluir aqui para vocês. Os homens, eles precisam ser acolhidos. Primeiro porque são seres humanos em evolução. São pessoas que estão ali o tempo todo sendo abatidas, sendo confrontadas. E realmente é muito desafiador um guerreiro ir para o campo de batalha, defender o seu povo, aqueles que ama e voltar inteiro. Então realmente o homem tem uma necessidade natural de acolhimento. Por isso que neste momento onde ele está vivendo essa situação fisiológica constrangedora, né? Porque é judia, gente, judia. Ele necessitaria do feminino ali do lado dele, pro carinho, para o acolhimento, para a parceria, para a compreensão, para que ele permitisse que a natureza dele atuasse de forma fluida, pacífica, para que ele pudesse se sentir mais vivo e mais revigorado, mais reposto para voltar para o campo de batalha. Então agora eu vou deixar as mulheres com estas informações, eu tô encerrando o vídeo, já vou começar um outro, falando das mulheres para os homens, tá? E eu peço encarecidamente para os homens que sejam justos conosco, que assim como eles querem que as mulheres assistam o vídeo deles, a gente quer que eles assistam o nosso, tá bom?